do Corda, nosso pastor presidente, pastor Mateus, nosso pastor de área, pastor Raimundo Dias, a todos os demais pastores de Barra do Corda, aos ouvintes e a todos que estiverem ligados, né, nessa noite nesse canal. Eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra ao seu e ao nosso coração. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para que estarmos lendo a palavra do Senhor encontrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 23. Eu quero chamar a sua atenção, você que está em casa nesse momento, né? Para um momento, para um instante, né? Atente para a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Atos capítulo 16 e versículo 23 diz assim: e havendo-lhe dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, a qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou aos pés ao tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo a luz, saltou dentro, e todo trêmulo, e prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? Versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, um texto muito conhecido pelos ouvintes, pelos nossos irmãos que pregam a palavra de Deus, aonde Paulo está aqui em uma viagem missionária, e Paulo, em uma visão, obrigado, em uma visão, Paulo é despertado para estar ali na Macedônia, e Paulo se dirige à Macedônia, e ao chegar na Macedônia, na cidade de Filipos, Paulo, no dia de sábado, Paulo sai para a beira do rio, do mar, para a oração, e ali Paulo encontra algumas mulheres, e Paulo prega a palavra do Senhor. E diz a Bíblia que uma mulher por nome de Lídia, ela, ouvindo a palavra, ela se converte ao Evangelho. E depois Paulo andando ali pregando a palavra, uma mulher que havia, uma jovem, possessa de um espírito de adivinhação, começou a perturbar Paulo. E Paulo repreendeu esse espírito de adivinhação, e Paulo, por conta disso, foi preso. Paulo foi colocado ali na prisão. E nós vemos que no versículo 23, havendo-lhe dados muitos açoites, lançaram na prisão, mandando que o carcereiro os guardasse com segurança. Louvado seja Deus, a qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes seguraram os pés no tronco. Meus amados irmãos, ouvintes, você que me ouve nessa oportunidade, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 27, a base da nossa pregação,
vai ser a partir do versículo 27. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Eu quero aqui colocar um tema nessa mensagem de hoje. O tema é a pergunta ou a atitude que pode mudar a sua geração. Baseado em Atos 16, versículo 30 da parte B, quando o carcereiro diz: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Louvado seja Deus para todo sempre. Talvez essa seja a pergunta mais importante que alguém poderia fazer nos dias de hoje. O que é necessário que eu faça para me salvar? No versículo 23, ele recebe uma ordem que, caso não cumprida, ele receberia uma punição que poderia ser a perda da própria vida. Existem situações em nossa vida que o poder e o dinheiro já não influem mais em nossa vida. Existem situações em nossa vida que nós passamos em que o poder e o dinheiro, que é algo tão cobiçado pelas pessoas, elas já não podem mais ter nenhuma influência sobre a nossa vida. No versículo 27, a palavra de Deus vai nos dizer que é quando aquele homem acorda, ele, ao acordando o carcereiro e vendo as portas da prisão abertas, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos haviam fugido. Meus amados irmãos, esse homem era um funcionário do governo. Esse homem, podia-se dizer que esse homem tinha um bom salário, tinha uma boa reputação. Esse homem, podemos dizer que naquele tempo, ele era alguém que tinha tudo para ser uma pessoa feliz. Alguém que tinha tudo de bom para desfrutar. Podemos dizer que era alguém que tinha um bom salário, os seus filhos estudavam em uma escola boa, era alguém que tinha uma boa reputação. Mas chega um momento na vida desse homem em que a sua posição, em que o seu dinheiro já não faz mais nenhum sentido. Aonde ele resolve, aonde ele requer tirar a sua própria vida. Louvado seja Deus. E nós observamos, querido, que quando o homem coloca a sua confiança nos bens materiais, nos bens terrenos, vai chegar um momento em que ele vai se frustrar. Vai chegar um momento em que ele vai perceber que tudo o que ele fez, que tudo o que ele conquistou, não é suficiente para ele. Lá em Ageu, no capítulo 1 de Ageu, a Bíblia fala que as pessoas que não tinham uma vida, que não buscavam a Deus, que não adoravam a Deus, a Bíblia diz que a comida deles não dava de matar a fome, a roupa deles não dava de aquecer o frio, e o dinheiro deles, o salário deles, era como um saquetel furado. Nunca dava. Quanto mais eles tinham, mais ele queria. E a palavra de Deus nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, onde muitos, com todo respeito, há muitas famílias perderam seus entes queridos e que tinham muito dinheiro, mas o dinheiro nada pôde fazer para que essa pessoa não viesse perder a sua vida. O dinheiro não foi a solução para que essa pessoa não viesse perder a sua vida. Nós vemos hoje, quando nós ligamos a televisão, o rádio, nós vemos aqui os poderes se reunindo, discutindo a melhoria para o nosso país, a melhoria para a nação. E muitas vezes eles acham
que o que vai fazer a diferença, o que vai mudar a nação é o dinheiro. Mas eu quero dizer para você nessa noite que me ouve, aí onde você está, o único que pode mudar a sua situação, o único que pode mudar a tua história é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus para todo sempre. Quando nós colocamos a nossa confiança nos bens, nós acabamos nos frustrando. Chegou um momento em que esse homem, ele quis tirar ali a sua própria vida, porque o dinheiro para ele não significava mais nada. O seu salário, a sua posição ali no momento, já não significava mais nada. Mas no versículo 28, nós vemos no versículo 28, que Deus entra com uma intervenção na vida daquele homem, quando Paulo diz, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Louvado seja Deus para todo sempre. Às vezes nós pensamos que a situação, ela saiu do controle, e às vezes para nós, ser humano, ela até sai do controle, até foge do controle, mas ela nunca foge do controle de Deus. Ainda que você pense, ainda que você acha que a sua situação, ela perdeu o controle, ela pode ter perdido o controle para você, mas para Deus, Deus nunca perde o controle da sua situação. Louvado seja Deus para todo sempre. Isaías no capítulo 41, no verso 10, Deus diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Louvado seja Deus para todo sempre. Ali para aquele homem, no versículo 27, tudo para ele já não tinha mais nenhum sentido. O carcereiro achava que nada para ele havia mais sentido, que tudo para ele havia chegado ao fim. Para ele estava ao fim, não tinha mais nenhum sentido da vida, mas no versículo 28, Deus entra com a intervenção na vida dele. Louvado seja Deus para todo sempre. Aleluia. No versículo 29, ele diz, e pedindo luz, saltou dentro, e todo tremo postrou-se ante Paulo e Silas. Ele pede uma luz. Aleluia. Aqui começa a mudar a situação desse homem. Aqui Deus começa a inverter a situação desse homem. Aqui Deus começa a mudar a história desse homem. Ele reconhece que para ele entrar ali onde Paulo e Silas estavam, ele reconhece que ele precisava de uma luz. Louvado seja Deus para todo sempre. Ele reconhece, ele pede uma luz. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja Deus para todo sempre. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os teus pés, ela é luz para o teu caminho. Louvado seja Deus para todo sempre. A palavra de Deus ainda transforma. A palavra de Deus ainda muda história. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Ela é inerrante, ela é infalível. A palavra de Deus, ela é poderosa para salvar, para restaurar, para transformar a vida. Louvado seja Deus para todo sempre. A partir do momento em que você ouvir a palavra de Deus, a partir do momento em que você atentar para a palavra de Deus e crer na palavra de Deus, a partir desse momento a tua vida nunca mais será a mesma. Porque você vai ser impactado pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Naquele momento a vida daquele homem não tinha mais nenhum sentido, mas a partir do momento em que ele pede a luz, que ele reconhece que precisa de uma luz, a história dele começa a mudar. A história dele começa a tomar um sentido diferente. Louvado seja Deus para todo sempre.
a vida dele começa a ter um rumo diferente. Louvado seja Deus. É a partir do momento em que você sentir que necessita dessa luz, que é a palavra de Deus, a tua vida ela vai tomar um rumo diferente, um sentido diferente. Você vai começar e olhar e ver as coisas diferentes. Louvado seja Deus para todos sempre. João no capítulo 8, verso 12, na parte B, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Aleluia. Quem me segue, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, e quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Louvado seja Deus para todos sempre. Ele remove as trevas e o engano, iluminando o caminho que leva para Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem sabe você, eu não sei a situação que você está vivendo no momento. Quem sabe você está achando porque o teu salário está pequeno e tu precisa de um salário maior. Quem sabe a tua casa, tu acha que está pequena e tu precisa de uma casa maior, de um carro melhor. Quem sabe você acha que para ter uma vida nova, para ter uma vida perfeita, você acha que precisa ser melhorado o teu salário, você acha que precisa você ter uma casa maior, um carro melhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: a situação dessa nação, a situação desse país, não é o dinheiro que vai mudar, não é a casa nova, não é o carro novo. Quem vai mudar a tua vida, a situação desse país, é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia. É Jesus quem vai mudar a situação desse país. Pode entrar governo e sair governo, mas o único que pode mudar a sua situação é Cristo. O único que mudou a situação do carcereiro foi Jesus Cristo. Louvado seja Deus para todos sempre. No versículo 30 ele diz: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O que necessário eu faça? Você já se fez essa pergunta? O que eu tenho que fazer para me salvar? Romanos capítulo 9, verso 10, a Bíblia diz: a saber, se com a tua boca confessares a Jesus, e no teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Aleluia, tu serás salvo. A saber, se com a tua boca confessares a Jesus, e no teu coração tu crê que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. É isso que você precisa fazer, querido. É isso que nós precisamos fazer, para que a nossa vida ela venha tomar um rumo diferente, para que a nossa história venha mudar, para que a nossa casa tenha paz, alegria. Nós precisamos todos os dias, nós precisamos aceitar a Jesus Cristo, nós precisamos confiar nele, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus para todos sempre. Eu não sei a situação que você está vivendo. Quem sabe você está em uma situação igualmente esse homem, achando que a vida não tem mais sentido, achando que chegou ao fim. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus, Ele quer entrar com uma intervenção na tua vida. Ele quer mudar a tua história. Deus quer fazer algo novo na tua vida, na tua casa. Mas você precisa reconhecer que precisa desta luz. Você precisa reconhecer que precisa do Senhor Jesus para que Ele mude a tua história. Observe, querido, no versículo, observe comigo, que a atitude desse homem não mudou só a sua vida, mas também de toda a sua casa. A atitude desse homem
ela não mudou a sua vida. A pergunta dele é: o que é necessário que eu faça para me salvar? Ele estava perguntando acerca da sua salvação. Mas em esse homem tomar a atitude de aceitar a Jesus Cristo, a salvação não somente veio somente sobre a sua vida, mas também sobre toda a sua casa. Atos capítulo 16, versículo 34 diz assim: então levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Aleluia! Louvado seja Deus. A promessa do Senhor não é só para você. A promessa da salvação não é só para mim. A promessa da salvação não é somente para o irmão Jardiel. A promessa da salvação é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem sabe você que me ouve nessa noite, você é crente, você entregou a sua vida a Jesus Cristo, mas o seu esposo, o seu filho, o seu pai, a sua mãe ainda não aceitou a Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: continua crendo, continua confiando na promessa, porque quem prometeu aqui foi Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Continue acreditando, continue crendo nessa promessa. Continue confiando na promessa do Senhor, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja Deus para todo sempre. A qualquer momento, a partir de quando você continuar crendo, Deus vai alcançar o seu esposo, Deus vai alcançar o seu filho, Deus vai alcançar o seu pai, a sua mãe. Você só precisa continuar crendo. Eu preguei a palavra do Senhor por muitas vezes para minha mãe, e um certo dia ela disse para mim, sorrindo: meu filho, tudo isso que tu me fala, eu já conheço. Mas ela nunca quis aceitar a Jesus. E um certo dia, eu levantei uma campanha de oração e comecei a orar pela minha mãe, crendo nesta palavra. Eu dizia para o Senhor, eu digo: Senhor, eu continuo confiando na tua palavra. O Senhor disse para mim através da tua palavra: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Senhor, eu quero que tu salve também os meus. Eu quero que tu salve também os meus, Senhor. E quando foi um certo dia, a minha mãe veio me visitar, que ela mora na cidade de Dom Pedro, e quando ela chegou aqui em Barra do Corda, nós fomos para o culto à noite, e o pastor pregou a palavra, e no momento que o pastor pregava a palavra, ele fez o convite, e ela se levantou, e foi aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Naquele momento, a palavra de Deus estava se cumprindo na minha vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Observe comigo a atitude desse homem. Oh, querido, não mudou só a vida dele, mas também de todos da sua casa. A atitude que você tomou em aceitar a Jesus Cristo, ela também vai alcançar os seus. Ela também vai alcançar os seus, o seu marido, os seus filhos. Ela vai alcançar a todos da sua casa. Louvado seja Deus para todos sempre. Aleluia. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, Deus está te convidando a tomar uma atitude que pode mudar a sua geração. Aleluia. Apocalipse capítulo 3 e 20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Louvado seja Deus para todo sempre. Deus está te convidando aqui no livro de Apocalipse a abrir a porta. Oh, aleluia. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se ele está na porta, está batendo, é porque ele ainda está do lado de fora. Mas a partir do momento em que tu ouvires a voz de Deus, a partir do momento que tu atentares para a voz de Deus, para a palavra de Deus que está sendo pregada nessa noite, Deus vai entrar na tua casa e ele diz: eu cearei com ele e ele comigo. Louvado seja Deus para todo sempre. Abra a porta do teu coração nessa noite, querido.
Abre a porta do teu coração nessa noite. Deixa Jesus entrar na tua vida, deixa Jesus entrar na tua casa, deixa Jesus fazer nova todas as coisas na tua vida, aleluia. Essa batalha que tu está passando, essa luta que tu está passando, quando Deus entrar na tua casa, Ele vai te dar vitória, porque a palavra do Senhor nos diz lá no livro de Romanos, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Ele vai te dar a vitória, aceite a Ele, abra a porta do teu coração e Deus encherá a tua vida de uma verdadeira alegria, de uma verdadeira paz. Em um certo dia Jesus chegou ao seu discípulo e disse: eis que vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Oh, aleluia, a paz de Cristo, ela é diferente da paz do mundo. A paz do mundo é passageira, a paz do mundo é enganosa, é só um momento, é momentânea, mas a paz de Deus é para a eternidade. Louvado seja Deus para todos sempre, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus tem falado com você nessa noite, através da sua palavra. Deus tem falado ao teu coração. Eu sei que você que está ouvindo essa palavra nessa noite, eu sei que Deus tem te tocado. A palavra do Senhor nos diz que um certo dia, 2 discípulos iam em caminho em uma cidade por nome de Emaús, e ali Jesus se encontra com ele. Jesus começa a pregar a palavra a ele, Jesus começa a falar sobre as Escrituras, e naquele momento, diz a Bíblia que Jesus, quando eles chegaram à cidade, Jesus ia passando, eles convidam Jesus a entrar, a ficar com ele, e ali Jesus senta à mesa, Jesus faz ali, serve a ele, Jesus parte o pão, e no momento em que Jesus partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus, e quando Jesus saiu dali, eles disseram: é por isso que quando ele falava, a palavra ardia no nosso coração. Essa palavra ainda hoje arde no teu coração, essa palavra ainda hoje fala, e se ela está ardendo no teu coração, é porque Deus está falando contigo através da sua palavra. Aleluia. O que é necessário que eu faça para me salvar? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Eu quero que você guarde ela. O salmista, ele vai dizer no Salmo 119: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esconda ela no teu coração. Guarde ela bem guardadinha no teu coração. Medita nela. Pratica essa palavra. E ela vai mudar a tua história. Ela vai mudar a situação da tua casa. Ela vai trazer paz, alegria. Quem sabe você tem dito assim: eu tenho lutado. Quem sabe você tem dito assim: eu tenho lutado tanto e eu não tenho tido vitória. Mas eu quero te convidar nessa noite. Eu quero convidar você a aceitar a Jesus Cristo nessa noite. Aí onde você está. Aí na sua casa, no seu lar, onde você estiver. Se você estiver viajando, estiver assistindo aí este programa, eu quero convidar a você, aceite a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero te dizer uma coisa, eu quero te afirmar uma coisa: Jesus nunca entrou em uma guerra para perder. Jesus nunca entrou em uma batalha e saiu vencido dali. Todas as batalhas ele venceu, todas as guerras ele venceu. E eu quero te dizer, a tua luta, a tua batalha que tu está tendo hoje, se tu deixar Jesus entrar na tua vida, na tua casa, eu quero te dizer que a vitória é certa. Porque Jesus, ele nunca perdeu uma batalha. Eu quero convidar você, se você que me ouve aí nessa noite, eu quero que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça.
Eu quero que você repita as palavras que eu vou dizer comigo. Se você quiser aceitar a Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Mas no momento em que você aceitar a Jesus Cristo, no momento que você repetir essas palavras, Deus, Ele vai te ouvir. E eu quero te dizer que Ele vai te perdoar os teus pecados. Ele vai fazer algo novo na tua vida nessa noite. Eu quero que você diga comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu te aceito como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida, com caneta de ouro. Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor nessa noite. Aleluia. Se você fez esta oração, se você repetiu essas palavras, eu quero orar por você nessa noite. Curve a sua cabeça. Querido Deus, amado, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite, meu Deus, a Tua palavra foi pregada. A Tua palavra, Senhor, meu Deus, ela foi ministrada nessa noite. E nós vemos aqui uma pessoa, um homem que foi transformado pela Tua palavra. Meu Deus, e a Tua palavra, Senhor, ela não muda. A Tua palavra, Senhor, ela continua ainda sendo a mesma, inerrante, infalível. A Tua palavra continua ainda sendo pura, Senhor. Diz a Tua palavra: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Deus, essa pessoa que curvou a sua cabeça nessa noite, que ouviu a Tua palavra, que atentou para a Tua palavra, que recebeu a Tua palavra, e que confessou o Senhor como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te pedir nessa noite: perdoa, Senhor, os seus pecados, perdoa, Senhor, as suas transgressões, escreve, meu Deus, o seu nome no livro da vida, Senhor, dá ela direito de salvação, dá ela, Senhor, direito de uma vida nova, alegra essa alma nessa noite com a tua salvação, meu Pai. Eu te peço nessa noite, e que a partir desse momento ela sinta o abraço de perdão, ela sinta nessa noite, meu Deus, o teu abraço sobre a sua vida. Eu quero te pedir, Senhor, repousa sobre esta casa a tua paz. Eu te peço e te agradeço por tudo, por essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite, em nome de Jesus. Amém.